Vamos abrir as nossas Bíblias, você que tem a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo 22. Se você não tem a sua Bíblia, você pode me acompanhar através da projeção que diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. E eu rogo, Pai, que essa mensagem possa produzir vida na tua igreja. Que a tua igreja seja edificada, que ela seja alimentada, e que ela saia daqui esta noite fortalecida, cheio da tua presença. Eu oro, Pai, que o propósito do Senhor venha se cumprir esta noite, por meio desta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, creio que todos vocês já ouviram muitas vezes mensagens a respeito desta passagem. E talvez o que eu vou falar aqui esta noite seja algo que você também já ouviu. Mas é importante nós abrirmos os nossos corações para que nós possamos pontuar algumas verdades em nossos corações. Porque eu vejo nessa passagem aqui algo que muitas vezes nós sabemos, conhecemos, mas não praticamos. Não praticamos. E nesse capítulo, capítulo de número 14, depois vocês podem ler em casa, é um capítulo bem emblemático na vida de Jesus e na vida de seus discípulos. Jesus teve um dia difícil, uma agenda complicada. A Bíblia fala que Jesus ele recebeu a notícia da morte do seu primo, do seu amigo João Batista. Um homem que caminhava segundo o propósito de Deus. Um homem que andava em obediência. Ele foi decapitado por um rei bêbado e que não tinha nenhum compromisso com o povo de Deus. Muito pelo contrário, ele perseguia o povo de Deus. E ele recebeu essa triste notícia. A Bíblia fala que logo após ele receber essa triste notícia, ele pega os seus discípulos. Ele então, no ápice do seu ministério, a Bíblia fala que ele estava de aldeia em aldeia pregando a palavra. Ele chega diante dos seus discípulos e diz o seguinte: vão procurar um lugar para vocês descansarem.
Mas tinha uma multidão ali, que caminhava com eles, porque Jesus, ele atraía as multidões. A Bíblia fala que na medida que Jesus e seus discípulos foram procurar um lugar para descansar, essa multidão os acompanhou. E chegando lá nesse lugar para eles descansarem, Jesus não descansou, porque ele foi abençoar aquela multidão, que queria algo de Jesus. E esse dia Jesus, ele ensinou a palavra para essa multidão. Ele alimentou essa multidão. Ele fez muita coisa, ele orientou essa multidão. E assim foi o dia de Jesus e seus discípulos. E Jesus, quando tudo isso acabou, diz a palavra que já era um pouco tarde, no final do dia, ele pega os seus discípulos e diz o seguinte: olha, agora vocês peguem o barco de vocês e voltem para a casa de vocês. E assim os discípulos fizeram. Eles pegaram o mar da Galileia e foram atravessar esse mar. E a respeito disso, queridos, através dessa introdução, nós já podemos aprender algo, pontuar algo para as nossas vidas. Porque nós devemos entender que, quando há uma vida para com Deus, quando nós estamos diante de Deus, buscando a Deus, vivendo para Deus, há um propósito a seguir. Creio que todos nós fomos escolhidos para cumprir um propósito de Deus, em qualquer área das nossas vidas. Eu entendo que Deus, ele tem um controle de tudo em nossas vidas. E esse controle que ele tem em tudo em nossas vidas, é para que o propósito dele venha se cumprir. Nessas áreas que nós temos em nossas vidas. E eu vejo aqui, meus irmãos, que Jesus, ele sabendo que os discípulos estavam caminhando para o propósito que Deus tinha para eles, ele pegou seus discípulos e mandaram seus discípulos a voltarem. Pelo menos por duas razões. A primeira razão é que aquela multidão queria que Jesus se tornasse um rei para eles. Mas esse não era o plano de Jesus. E por conta dessas questões todas, os discípulos de Jesus poderiam cair em tentação. Então esse foi um dos motivos que Jesus mandou seus discípulos voltarem para casa, enquanto ele ficava ali orando. E o outro motivo foi por conta das provações. Então Jesus foi ali naquele lugar, naquele monte para orar, não para ele, mas para os seus discípulos, para que eles não caíssem, não desistissem do seu chamado, do seu propósito, por conta das provações. E assim, eles seguiram. Uma coisa que bateu forte no meu coração a respeito dessa passagem, queridos, e essa passagem, ela fala não só apenas em Mateus, mas existem mais duas passagens iguais a essa, em outros dois evangelhos. E a Bíblia fala que já era tarde. E quando se fala tarde, existe um caminho que esses discípulos deveriam tomar, uma direção. Eles precisavam caminhar nesse caminho, para que o propósito de Deus pudesse se cumprir na vida deles. Jesus estava ali guardando eles, orientando eles. E eles foram. E o que me chama a atenção, queridos, é que
como já era tarde. Essa é a primeira questão que eu queria falar para vocês. Nunca é tarde demais para que Deus possa cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Nunca é tarde. Porque Deus, Ele tinha um propósito ali para os seus discípulos. E já era tarde. Eles corriam um grande risco de cair em tentação lá atrás, por conta daquela multidão. Mas Jesus disse para eles, vai. E eles foram. Por conta dessa situação, queridos. Quero dar um recado para vocês aqui esta noite. Nunca é tarde, irmãos. Se Deus tem um propósito para você, e esse propósito ainda não se cumpriu, não desanime. Continue nessa caminhada. O propósito vai se cumprir. O plano de Deus vai se cumprir. Eu sei que nós temos muita dificuldade a lidar com o tempo. Mas não é o tempo que determina o propósito de Deus para nós. Quem tem a palavra final sempre é o Senhor. O que nós devemos fazer, nos posicionar, é caminhar, crendo que o propósito de Deus vai se cumprir. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. Promessas faladas na minha juventude, a respeito das coisas de Deus para a minha vida, ainda não se concretizaram. Mas eu continuo crendo. Eu acredito. Porque eu sirvo um Deus que Ele é fiel. E é que no tempo dEle, Ele estará me abençoando. Ele estará cumprindo aquilo que Ele tem para mim. Isso é importante para todos nós, meus irmãos. Porque nós corremos grandes riscos de desanimarmos. Acreditar, entrar em nossos corações aquela questão toda de que Deus não se preocupa conosco. Porque o tempo Ele faz isso. Porque o tempo Ele nos traz o quê? Pensamentos ruins, aflições, desânimo. E aonde o inimigo ele leva vantagem em nossas vidas. E nós não podemos cair nessa tentação. E como não cair nessa tentação? Nesses problemas todos? É caminhando, não desanimando, crendo que Deus está no controle. Quero dizer a vocês que sua vida, esta noite, você que chegou aqui, está meio sem direção. Volte, porque eu tenho certeza que Deus vai cumprir. Vai cumprir, mas não no seu tempo, é no tempo dEle. Existem propósitos na vida, nas nossas vidas, que Deus quer cumprir. Isso depende muito mais de nós do que dEle, queridos. Muito mais. Nós precisamos fazer o quê? Essa ideia de Jesus mostrar um caminho, uma direção, é porque Ele quer que nós lutemos para conquistarmos aquilo que nós desejamos. Nós precisamos buscar. Deus não vai agir, não vai cumprir propósito em nossas vidas, se ficarmos parados, desanimados, ou então escondidos, ou então saindo do lugar onde nós precisamos estar. Mas nós precisamos caminhar e lutar. Porque esse caminho, meus irmãos, não é fácil. Esse caminho é difícil. Eu sei que, nesse tempo, pode abrir feridas em nossos corações. E você pensa que as coisas na sua vida já se passaram. Ou seja, já está tarde demais. Mas para Deus não, meu irmão. Para Deus não. Deus quer te abençoar. E eu quero dizer que é em todas as áreas da sua vida. Deus tem um propósito no seu casamento. Deus tem um propósito na sua vida financeira. Deus tem um propósito ali no seu trabalho. Deus tem um propósito na sua vida ministerial. Deus tem um plano para você.
Mas nós não podemos desanimar, até que Deus venha cumprir esse propósito em nossas vidas. Amém, igreja? Esse é um dos pontos que precisamos colocar em nossos corações. Agora, outra coisa que nós precisamos estarmos atentos em relação a essa passagem, que mesmo nós buscando o propósito de Deus, nós vamos passar por tempestades. Creio que todos vocês sabem disso, que a vida cristã ela não é fácil. A vida cristã, na verdade, ela é muito difícil, né, Daniel? Estávamos conversando isso ontem. Difícil, meus irmãos. E muitas vezes nós passamos por tempestades na vida cristã em estarmos em obediência. E isso acontece. Mesmo estando em obediência. Mesmo eu sendo fiel à minha esposa, eu posso passar uma tempestade no meu casamento. Mesmo eu sendo dizimista, ofertante na casa do Senhor, mesmo eu trabalhando igual um condenado, fazendo as coisas certas, sendo honesto, eu posso passar por dificuldade financeira. Isso acontece, irmãos. É uma verdade. E nós não podemos achar que, se estamos no centro da vontade de Deus, nós não vamos passar por dificuldades. E isso tem atrapalhado muito a vida espiritual de muitos cristãos. Porque muitos baseiam as suas lutas, os seus problemas, porque está em desobediência. Não. Mesmo estando obediente, nós passamos sim por tempestades. E nós iremos passar. Talvez você entrou aqui hoje, você está passando por essa dificuldade. Na sua vida emocional. Uma tempestade louca na sua vida. Mas se você está bem, possivelmente você pode passar. Porque ninguém está ausente a essa tempestade. Meus irmãos, as tempestades, creiam que elas chegam. E muitas vezes, elas chegam de uma forma inesperada. A Bíblia fala que quando Jesus mandou seus discípulos atravessarem o lago estava tranquilo. Mas a partir do momento que eles começaram a andar, a caminhar em obediência, o vento começou a bater forte. Então eles chegaram de repente, de forma inesperada e forte. Existem tempestades que são fortes, e o pior de tudo, elas demoram também. E elas ainda agravam, quando Jesus parece demorar. É assim que acontece conosco. E eu quero dizer para vocês que nós precisamos, todos nós, guardar os nossos corações em relação a isso. As tempestades, elas são normais em nossas vidas. São normais. Aliás, creio eu que nós passamos por muito mais dificuldade do que bênçãos. Essa é a vida do cristão. E nós precisamos guardar os nossos corações. Você sabe por quê? Porque nas tempestades da vida, Jesus ele vem ao nosso encontro, meus irmãos. Ou seja, nós não estamos só. Muitas vezes nós corremos o risco de pensarmos que, por conta que estamos passando por tempestades, Jesus está demorando e nós não vemos saída, nós pensamos que nós estamos só. Aí vem a nossa queda. Aí nós nos prostramos, ou seja, nós naufragamos. Isso não pode acontecer conosco. Não pode.
Mas para que isso não venha acontecer, os nossos corações precisa estar inclinado para a pessoa de Jesus. Quero que vocês entendam, queridos, que Jesus ele nos dá uma lição aqui. Quando nós pensamos que nós estamos naufragando, ou então falido, Jesus chega e põe um ponto final nessa crise. Você crê nisso? Você pode falar um glória a Deus? Essa é a verdade, porque esse texto me mostra. Se você, meu irmão, pensa que você está falido, alguma área da sua vida, que você acha que não vai acontecer, vai. Se posicione, faça a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Existe um propósito para nós. E esse propósito é para que nós possamos ter vida, para glorificarmos o nome de Deus. Essa é a verdade. Quem tem a palavra final em nossas vidas, não são as dificuldades e nem as tempestades, mas é Jesus que está conosco em meio às tempestades. Essa é a questão, não estamos só, meus irmãos. Se você está desequilibrado essa noite, tem algum desequilíbrio na sua vida, Jesus está com você. Ele vai te dar força. Ele vai te dar a mão poderosa dele. E vai te abençoar. É o que a palavra nos mostra. Portanto, para concluirmos, que é uma palavra bem prática, bem objetiva. Nas tempestades da vida, temos que firmar os nossos olhos em Cristo. O título da mensagem essa noite, fixa seus olhos em Jesus. Não olhe para as tempestades. Eu vejo que na palavra que quando Jesus, ele saiu lá do monte de oração, e foi até os seus discípulos. A Bíblia fala que Pedro teve um encontro com ele. Só porque está na Bíblia eu acredito, irmão. Porque é complicado você imaginar uma pessoa andar por cima de uma água. E assim aconteceu com Pedro. Ele andou. Ele foi até Jesus. Mas o problema é que Pedro, ele desviou o olhar dele para as circunstâncias da vida. Ele deixou de olhar para Jesus. A Bíblia fala que Jesus chamou Pedro, e Pedro foi. Mas até quando Pedro estava com os olhos dele fixados em Cristo, ele sobrepujou a sua adversidade. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus, olhou para as tempestades, ele começou o quê? Naufragar. As circunstâncias iriam matar ele. E destruir Pedro naquele momento. Mas por conta da graça, da misericórdia, do amor de Deus, Jesus não deixou. Jesus disse para Pedro, Pedro, vem aqui, meu querido. Pegue na minha mão, eu estou contigo. Eu só falo uma coisa para vocês. Só falo uma coisa para você, Pedro. Fixe os seus olhos em mim. Olhe para mim, porque eu estou no controle da sua vida. Eu estou no comando da sua vida. Meus irmãos, a equipe de louvor pode subir. Irmãos, quem tem a palavra final da sua vida é Jesus. É Deus. É a pessoa de Deus. Não se esqueça disso. Deus tem um plano, Deus está no comando. A única coisa que Ele pede para que nós possamos
olhar firmemente para Ele, porque é Ele que está no controle, Ele está acima das circunstâncias, Ele está acima das dificuldades das nossas vidas. Nós temos que crer que Ele tem o domínio dos céus e da terra. E você acha que Ele não tem um controle de nós? É claro que tem. Vamos sair daqui esta noite crendo nessa verdade. Então não fiquem abatidos. Se você está passando por crise, mas saia daqui animado. Saia daqui com a decisão de querer caminhar segundo o propósito de Deus. Eu sei que as lutas não são fáceis. Mas aquele que está em nós é maior do que está no mundo. Esse sim vence. Nós temos que entender que guerras que nós enfrentamos na vida, não devemos ser nós que devemos lutar. Mas é Ele que precisa lutar por nós. Então deixe Ele segurar na sua mão. Deixe Ele estar direcionando o seu coração, a sua vida. Basta você crer que Ele pode. Então fixe seus olhos no Senhor. Ele tem o melhor para você. Em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé. Queria pedir para que vocês possam repetir aquela música. E faça dessa música uma oração, queridos. Essa música é um recado de Deus para nós, que nós devemos aprender a descansar, a confiar nele, a olhar para Ele, a estar nele. Porque eu bem sei que você estará seguro nas mãos daquele que é poderoso, que tem um domínio de qualquer tempestade. Ele quer te dar vitória. Mas faça a sua parte, para que Ele possa fazer a parte dele também. Desço do barco, ponho os meus pés no mar, e num tapete firme posso andar. Na escuridão sem fim, enxergo a luz do teu olhar, e a tua voz me diz algo para recordar, algo para acreditar. Fixa teus olhos em mim, oh, fixa teus olhos em mim. Ande sobre as águas, passe pelas vagas, eu contigo estou. Ame mais que tudo, espalha amor pro mundo, eu contigo estou. Sigo em frente, mil coisas enfrentar, e pela fé insisto em continuar. Sei meu destino, enfim,
vejo a luz no teu olhar e a tua voz me diz algo para recordar, algo para acreditar. Fixa teus olhos em mim, em mim. Oh, fixa teus olhos em mim, em mim. Ande sobre as águas, passe pelas vagas, eu contigo estou. E ame mais que tudo, espalhe amor pro mundo, eu contigo estou. Ande sobre as águas, passe pelas vagas, eu contigo estou. Ame mais que tudo, espalhe amor pro mundo, eu contigo estou. Fixa teus olhos em mim, Senhor. Fixa teus olhos em Ande sobre as águas, passe pelas águas, eu contigo estou. E ame mais que tudo, espalhe amor pro mundo, eu contigo estou. Ande sobre as águas, passe pelas vagas, eu contigo estou. Ame mais que tudo, espalhe amor pro mundo, eu contigo estou. Ande sobre as águas, passe pelas vagas, eu contigo estou. E ame mais que tudo, espalhe amor pro mundo, eu contigo estou. Fixa teus olhos em mim, em mim. Oh, fixa teus olhos em mim, em mim. Você entendeu o recado de Deus para a sua vida essa noite? Não se esqueça. Ele tem um plano na sua vida. Ele tem um propósito. Não se esqueça que Ele está no controle. Não se esqueça que Ele te ama. Não se esqueça que Ele não esquece de você. Ele não esquece. Ele vem. Basta caminharmos. Que a promessa irá se cumprir. Em nome de Jesus. Vamos dar a mão à pessoa que está ao teu lado. Vamos fechar aí o corredor. Não vão embora, tá? Nós vamos ter o nosso momento de comunhão. Gostaria muito que todos participassem. É importante também participarmos de uma comunhão gostosa. Então convido todos vocês descerem ao subsolo.
Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de sabermos que o Senhor é bom. O Senhor tem domínio, controle das nossas vidas. Cabe a nós, ó Deus, aprendermos a esperar, a caminhar nos teus caminhos. E eu peço ao Senhor que o Senhor esteja abençoando rica e abundantemente a vida dos meus irmãos, de toda a tua igreja, que nós possamos caminhar nos teus caminhos e jamais olharmos para a esquerda e nem para a direita, mas olharmos firmemente para o Senhor. Que seja assim na tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do